Por que o INSS nega a maioria dos pedidos de BPC-Loas? E o que você pode fazer para evitar? Você foi aí na perícia do INSS, reuniu toda a documentação, fez as perícias, esperou meses e veio a resposta falando que foi negado. E você fica em dúvida se você fez algo de errado, a documentação estava incompleta ou se o perito simplesmente foi maldoso. Se você conhece alguém nessa situação ou você mesmo passou por essa situação, assiste esse vídeo que eu vou lhe demonstrar aqui o que exatamente aconteceu no seu pedido. Primeiro vamos contextualizar. BPC-Loas é um benefício pago um salário mínimo ao deficiente ou a pessoa com mais de 65 anos que vive em condição de baixa renda. E essas pessoas justamente, muitas vezes, acabam, por conta do INSS, tendo problemas com seus pedidos. E o que acontece? Primeiro você faz a perícia médica ela vai constar se você tem uma doença ou uma deficiência incapacitante ou que gera impedimento de longo prazo, de 2 anos ou mais. Por exemplo, visão monocular, autismo, TDAH grave, entre outros. E o que acontece? Se o benefício for aprovado, muitas vezes só com a perícia médica não precisa fazer avaliação social. Isso acontece. Porém, às vezes, você precisa de ambas as duas para determinar se tem direito ou não. E aí que entra avaliação social. A avaliação social vai determinar não apenas a sua renda, mas as condições que você vive. Você vive sozinho, uma casa com muitas pessoas, vive em um bairro com acessibilidade. Por exemplo, o seu cadeirante está solicitando o BPC. Existe uma diferença social entre uma pessoa que mora no meio do centro da cidade, com rampas, acessibilidade, elevadores adaptados, e uma pessoa que, por exemplo, mora na zona rural. Essa pessoa muitas vezes vai estar andando em estrada de terra com a cadeira de rodas, indo em buracos, estradas com várias pedras. Entendeu mais ou menos a lógica da avaliação social? É mais do que simplesmente a renda. A renda é só um dos componentes. E aí, com base nisso, vai determinar se você tem direito ou não ao benefício. O que pode muitas vezes aprovar o seu caso pode ser a avaliação social, justamente porque o INSS na avaliação social hoje em dia tem vários cruzamentos de dados. Como é que funciona? Primeiro lá tem o relatório do seu CAD único, que já está na mão do avaliador social. Vai olhar o que está lá e tentar bater com o que você falar na entrevista, por exemplo. Fale a mesma quantidade de pessoas que tem no CAD único com a quantidade de pessoas que está lá na avaliação social, justamente para não ficar dúvidas de que aquelas informações são verdadeiras. Outra coisa, hoje em dia o INSS pode puxar dados da Receita Federal, pode puxar dados de órgãos do governo para ver se existe alguma divergência. De repente você está alegando que não é casada, mas tem um marido na Receita Federal ou na carteira de trabalho colocando seu endereço como se fosse o endereço oficial dele. E aí vai olhar que não está aquela pessoa no CAD único e pode acabar negando. Ou, por exemplo, na perícia médica agora, saindo um pouco da avaliação social, vendo que você alega ter uma doença incapacitante, ou seu filho, de repente, caso seja um BPC infantil, tem um laudo falando que não é verbal, e quando chega com a avaliação lá para o perito perguntar à criança, ela consegue falar. Existe muitas vezes essa divergência. Porém, o que acontece? Se você acha que fez a avaliação social e a perícia médica certas e mesmo assim não conseguiu, aí pode ser muitas vezes simplesmente o perito querendo ali juntar seu nome mais na cota de pessoas negadas. Pois a gente sabe, o INSS muitas vezes é pago para negar os peritos. Eles acabam muitas vezes negando simplesmente porque eles têm uma meta interna. Até mesmo por ficarem com medo de tomar processo administrativo disciplinar. E acaba muitas vezes recaindo em seu benefício. Então pode ser interessante entrar na justiça pedindo para reverter esse quadro. E se você tem mais dúvidas sobre como funciona isso, vamos lá. Aqui em cima está o WhatsApp do nosso escritório e no link também na descrição. Isso vai ajudar muito você a conseguir o benefício. E se você tem mais alguma dúvida, não esqueça de se inscrever nesse canal e compartilhar com alguém que você sabe que está nessa condição.